nós falamos em oração, o próprio nome já descreve orar mais ação. Eu acho muito interessante isso na palavra do Senhor, porque o primeiro passo que nós temos que entender é conhecer quem Deus é. Eu acho muito interessante isso, porque o primeiro passo que o ser humano pode dar para que o milagre venha acontecer, para que os céus venham se movimentar ao seu favor, o primeiro passo é você precisa conhecer quem Deus é. E isso, para você conhecer quem Deus é, nós falamos em conhecer, falamos em intimidade, falamos em diálogo. E quando nós falamos em intimidade, falamos em diálogo, estamos falando acerca de oração. E nós precisamos entender isso porque muitos crentes estão frustrados dentro da igreja porque não entenderam alguns princípios da palavra do Senhor. E quando nós falamos acerca de oração, estamos falando de duas palavras que se unem: orar mais ação. E eu acho muito interessante isso na palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. Então nós entendemos que quando você ora, os céus se movimentam. Quando você ora, o mundo espiritual, como se fosse uma engrenagem, conforme você vai orando, essas engrenagens elas vão se movimentando no mundo espiritual. Então eu entendo que o primeiro passo é: eu preciso conhecer quem Deus é. E o segundo passo que nós precisamos entender é: o primeiro é conhecer quem Deus é. E o segundo passo que você precisa entender é o que Deus é capaz de fazer. Porque quando você conhece quem Deus é, as coisas começam a ser mais claras para você e você começa a entender o que Deus pode fazer. Se você crê em um Deus pequeno, em um Deus limitado, automaticamente o que esse Deus vai poder fazer na sua vida vai ser limitado, vai ser coisas pequenas. Mas se você crê no Deus da Bíblia, que é um Deus grande, que é um Deus poderoso, que é um Deus, o Deus do impossível, o Deus que chama aquilo que não existe para a existência, você vai poder entender e compreender o que esse Deus pode fazer. E é muito interessante na palavra do Senhor, e a Bíblia vai descrever que a fé é firme fundamento, ou seja, é a base. A fé é a base. E o que é fé? A fé é a ausência de dúvida. Ela é a ausência de dúvida. E quando você conhece Deus, quando você conhece o potencial de Deus, você começa a entender e a compreender o que esse Deus ele pode fazer na sua vida. Então nós entendemos quem Deus é, nós conhecemos quem Deus é, e o segundo passo, como eu disse, você começa agora a entender o que Deus pode fazer. Muitos crentes têm dúvida no seu coração, muitos crentes estão desesperados, porque eles não conhecem Deus, não conhecem o Deus da Bíblia. E quando você conhece o Deus da Bíblia, você conhece o que o Deus da Bíblia pode fazer. A Bíblia descreve que Senaqueribe estava afrontando o povo de Deus, estava afrontando a nação escolhida de Deus, e o rei Ezequias pega essa carta e leva diante da presença de Deus. E a Bíblia descreve que Deus envia um anjo que mata, que destrói todo o exército de Senaqueribe. Sabe o que eu entendo com isso? O rei Ezequias, ele conhecia Deus, e o rei Ezequias conhecia o potencial de Deus, o que Deus era capaz de fazer. O nosso problema é que nós não conhecemos Deus e, consequentemente, nós não conhecemos o que Deus pode fazer na nossa vida.
Guarde esta palavra no seu coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe em o nome de Jesus. Conheça Deus e conheça o que Ele pode fazer na sua vida. Deus abençoe.